A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça bem fazeja, vós sois a graça bem fazeja, que nos irmana no Senhor, que nos irmana no Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. É o momento que o Senhor da vida deixa o mundo terreno e volta para a casa do Pai. É o cumprimento da última fase da vida de Jesus enquanto homem, enquanto Verbo divino, no meio dos homens, no meio da terra. Por isso, com alegria, com esperança, nesse evento que tem também a natureza escatológica, um sinal dos últimos tempos, vamos nos envolver por esse elemento fundamental que é o futuro da natureza humana, e pedimos a Deus o perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que não levamos a sério a nossa fé, pelas vezes que não tivemos de fato a graça e a alegria de nos debruçar na meditação sobre a ascensão do Senhor. E também pelas vezes que nós não fomos tão amáveis, tão amigos, tão capazes de perdoar. Por isso, juntos, peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Senhor, tende piedade, perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo, tende piedade, perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem. Os anjos se levantam para cantar também. Amém.
glória a nosso Deus. Santo é nosso Deus, aleluia, amém, amém. Glória a nosso Deus, Santo é nosso Deus, aleluia. O louvor de Deus habita, vamos provar dessa presença do Senhor. Sinta que em nosso meio está Jesus, o nosso Deus libertador. O Espírito de Deus contra-vem, os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória ao nosso Deus, Santo é nosso Deus, aleluia, amém, amém. Glória ao nosso Deus, Santo é nosso Deus, aleluia, amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças os membros de seu corpo. Somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar as leituras dessa festa da Ascensão do Senhor de 2020. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais ver. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque das trombetas. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai a quem pertence a glória, vos dê um pouco de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança como santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia. Aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis, eu estareis convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa festa da Ascensão do Senhor, tradicionalmente a igreja relata que é o momento da exaltação da natureza humana do próprio Jesus, que manda um sinal qualitativo para cada um de nós que cremos que o nosso futuro será também na glória de Deus. É claro que o caso de Jesus é o caso único, particular, extremamente revolucionário, porque o homem que volta dos mortos aparece aos seus e depois ascende ao céu, né? Não entendamos ascender necessariamente como um foguete que sobe, mas é ascender no sentido de voltar para a sua origem, voltar para a sua forma, voltar para a sua capacidade de ser aquilo que sempre foi. Por isso que o autor vai falar de uma nuvem que encobriu, para não dar atenção aos gregos, como se fosse na mentalidade grega onde se subia de novo, né? Então aqui o autor quer lembrar o seguinte, que uma nuvem veio e encobriu, ou seja, Deus voltou e veio, né? Ele voltou a buscar o seu filho que tinha cumprido a sua missão. É tratando desse tema que o nosso Lucas, que é um apaixonado pelo apóstolo Paulo e ao mesmo tempo é um que vai relatar basicamente os fatos da igreja após a ressurreição, ele narra de uma forma diferente. Isso é, mesmo sendo com bases mais sólidas, Lucas nos apresenta
uma imagem grega da ascensão do Senhor, da ascensão do Senhor. Ora, ele escrevendo para um certo Teófilos, aqui a palavra Teos, Deus amante de Deus, que pode ser uma pessoa, como poderia ser uma comunidade. Então, ele escrevendo a essa pessoa ou essa comunidade, ele relata o que tinha feito desde o início, isso é, desde o seu primeiro livro, que a gente conhece, que Lucas escreveu 2 obras, ou melhor dizendo, uma obra em 2 volumes. Primeiro o seu Evangelho e segundo, de fato, os Atos dos Apóstolos, que basicamente são os atos praticamente da igreja e particularmente de Paulo. O que é que ele trata no primeiro livro? Ele trata de forma pastoral, não é uma forma sistemática, pedagógica, analítica, não, uma forma pastoral, muito simples, o Evangelho de Jesus Cristo, e ele fala daquilo que Jesus fez e ensinou dentro das suas próprias limitações de conhecimento, porque Lucas não foi um apóstolo, ele foi discípulo, ele seguiu Paulo por algumas viagens, então o que ele tem na memória, ele escreve e recolhe da tradição de Marcos e Mateus aquilo que lhe interessa e compõe assim o seu Evangelho. Mas é que ele foi muito inteligente, que ele faz uma síntese rápida, consistente, quando diz, olha, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Né? É uma narrativa rápida, consistente, porque todos conheciam, ele já narrou, então o destinatário do primeiro evangelho de Lucas, ele já sabe que esse segundo bloco da sua obra é uma continuidade agora não mais de Jesus, mas da igreja. E mesmo que Jesus esteja de fato assistindo à igreja de forma invisível, ou por meio do seu espírito, o que é que acontece? Lucas apresenta agora uma igreja viva, dinâmica, que vai seguindo os passos de Jesus. Após, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. E aí ele termina a sua primeira síntese, que é, na verdade, uma história de Jesus, e ninguém mais fez uma síntese tão perfeita como ele fez no seu início do Evangelho dos Atos dos Apóstolos de hoje. E também ele vai dizer, olha, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão com numerosas provas. Isso é, a ressurreição não é uma coisa da invisibilidade que nunca mais entra no mundo. A ressurreição tem, de fato, a grande manifestação do próprio Jesus para estimular a sua comunidade. Não é um aparecer vaidosamente para mostrar que venceu a morte ou venceu os inimigos, mas é um aparecer simples, como Deus é simples. É um aparecer sem trombeta e sem anjo. É um aparecer, de fato, para manifestar a vitória sobre a morte, estimular e credenciar a igreja para os próximos passos até o final dos tempos. Então Jesus se manifesta, e aqui Lucas lembra que quando ele se manifestou, durante uma refeição, isso é, durante uma ceia, Jesus determinou, isso é, deu-lhes uma ordem, que permanecesse durante 40 dias em Jerusalém até que viesse a força que vem do alto, a força do alto, Por que força do alto? É a imagem do Espírito, que é a força do alto que vem, rasga o universo visível, transcende as esferas terrestres e chega até a casa dos apóstolos, provocando assim a grande Pentecostes. Então essa força do alto, que é o Espírito de Deus, ela também, na sua essência, natureza, é divina. É uma doação do Pai, por meio do seu Filho, à sua igreja, aos amigos do seu Filho, para continuar a caminhada de salvação no meio dos homens. E essa promessa foi realizada em Pentecostes 50 dias depois que Jesus de fato tinha anunciado. Isso é, não saiam de Jerusalém, fiquem. E por que isso? Porque vocês serão as minhas testemunhas. Enquanto não houver a realização da promessa, os apóstolos não têm o direito
nem a liberdade de sair. Isso é certo, vai comprar uma comida, uma coisa escondida e volta logo, porque o lugar era secreto e ainda tinha essa intensa perseguição. É justamente na festa de Pentecostes, que é isso? A festa das primícias, das coletas, das coisas que levava ao templo, lembrando que a Palestina é uma região profundamente agrária, vive da pesca, vive da terra e também vive do cultivo da uva, do vinho. E outra profissão seria ou rabino, ou trabalhar no império como traidor dos judeus, porque seria um traidor dos judeus, ou se não, ser aquele tecelão de couro, fazer chinelas, essa indústria manufatureira aí que Paulo fez parte com Áquila e também o outro amigo. Portanto, ao dar essa ordem, Jesus quer revestir a sua igreja não mais com a água de João Batista, mas revesti-la com o Espírito. E qual é a diferença? É que o Espírito é duradouro, é eterno, é profético e é também carregado de dons e carismas que vão levar a igreja a enfrentar, entrar nesse combate com o mundo até o final dos tempos. E toda essa gama de benefícios espirituais que a igreja recebe não é para iluminar a sua vaidade própria ou o seu caminho próprio, é para levar tudo isso gratuitamente àqueles que se aproximarem. E o mundo que estava nas trevas vai ver agora essa luz que é a igreja ferrenha, forte, movida pelo Espírito, fazendo assim iluminar vidas e caminhos de muitas pessoas no mundo. Ora, essa reflexão de Lucas, que é muito pedagógica, ela nos traz, a lembrança do batismo de João. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Em poucas palavras, será uma renovação interior. A água só cai no externo. O Espírito esquadrinha até a última célula do ser humano. O Espírito vai lá na medula, esquadrinha até o último pedaço, onde não se divide mais. Portanto, se existe de um lado essa superioridade qualitativa do batismo de Jesus, que é um batismo de salvação, ou batismo no Espírito de fogo, é a mesma coisa. Esse batismo vai, como eu disse, encouraçar a igreja de uma força absurdamente inteligível, espiritual e concreta, e que a igreja vai se sentir na responsabilidade de transmitir não só a pregação, não só o ensinamento, mas não só o seu estilo de vida à humanidade, mas também a doação do Espírito pela imposição das mãos dos apóstolos e daqueles que de fato receberam gratuitamente o dom do sacerdócio. É nessa dimensão sacramental, histórico e de fato escatológica, que o Espírito também é um sinal no final dos tempos, que a igreja de Lucas segue o seu caminho na promessa, já está próximo, em alguns dias, está próximo. Isso é uma proporcionalidade que pode ser muitos ou poucos. Então, é justamente em Pentecostes que isso acontece. Agora imagine vocês do outro lado, que os apóstolos já esperavam tudo isso, já foi anunciado. Porém, eles não imaginavam a grandeza desse fenômeno, a profundidade desse fenômeno e a manifestação tão espontânea e bondosa da parte de Deus, derramando sobre eles influxos, derramando sobre ele um jorrar de espírito, de água viva, um jorrar de compromissos espirituais, que eles se tornaram de fato intrépidos, corajosos, pessoas imbatíveis, sobretudo quando Pedro vai fazer o seu primeiro discurso movido pelo Espírito, se percebe que tem uma mudança de linguagem naquilo que Pedro está falando para aquilo que Pedro era no tempo de Jesus. E toda essa gama de
couraça sobrenatural, né, de revestimento sobrenatural, né, de encarnação sobrenatural da parte do Espírito na carne dos apóstolos. E aí vem a imagem da língua de fogo, né, porque a língua é o maior comunicador de toda a história humana. A língua pode matar e pode fazer viver. Aqui é só para fazer viver, mas no Espírito. Promessa realizada. Então os judeus ainda estão naquele pensamento da restauração física do reino de Deus. E perguntam a Jesus: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Quando a gente vai para a cultura judaica, restaurar o reino de Israel significa bater tudo. Desmobilizar as instituições, fazer mudanças radicais na raiz da fé, né? Restaurar toda a forma religiosa de vida. E aí é uma interrogação que está íntima, porque passava por toda a cabeça de todos os judeus. Do judeu classe A, ou classe Y ou Z, todos tinham essa ideia de restauração, que era fruto da pregação dos anciãos, dos sacerdotes do templo, né? Sobretudo os fariseus, que eram os pregadores da popular, das grandes sinagogas e pequenas também, que no dia que o Messias viesse para restaurar, tudo seria completamente novo. Era quase um super-homem de Nietzsche, será um homem de fato que queria fazer as coisas que nenhum ser humano pode fazer no sentido estrutural, no sentido de reorganização. Dava a entender mais um homem trignométrico, né? Um homem de fato de arquitetura, um homem de pulso, um homem de poder, um homem de fato de espada, o novo Davi, o novo Salomão, um homem de culto, e restauraria tudo. Então Jesus, que já cumpriu a sua missão, que está voltando para o Pai, não entra nessa ríspida polêmica, porque ele sabe que não vai conseguir de forma alguma convencer e não tem mais tempo hábil para falar dessa coisa. Eles que deverão descobrir com o passar dos anos que a restauração já foi feita e continua acontecendo, foi feita na cruz e na ressurreição. E continua acontecendo porque é o Espírito que vai ajudar a igreja a mudar o seu coração e mudar o coração daqueles que se aproximam dela. A tentativa maior e mais importante do Evangelho, para aquele que prega o Evangelho, é a alegria de saber que o Evangelho muda os nossos corações e, consequentemente, ao mudá-los, muda também toda a nossa existência, o nosso olhar para com o outro, o nosso comportamento diante de causas cruciais que envolvem a moralidade, a ética, que envolvem o pensamento e a vida religiosa. Essa é a restauração. É uma restauração interna promovida desde Cristo até o Espírito chegando aos nossos dias. Não imagine que Deus vai desabar tudo para construir uma coisa nova. Não pode acontecer isso, porque restaurar coisas não muda o coração dos homens. A restauração de Israel tem que ser feita pela vida religiosa de Israel, que recebeu Cristo de Deus, mas que a classe alta, poderosa, hipócrita e insignificante diante do próprio Jesus se tornou causa de tropeço. Por isso, não houve a restauração, porque a restauração de Israel depende do coração de Israel desejar, de mudar essa atitude onde só pensa que restaurar é combater, é destruir, é reconstituir, é limpar. Não, isso é um pensamento muito humano, político e muito orientalizado. Isso é um pensamento mundial. Mas aqui Jesus coloca diante deles uma resposta que faz pensar. Isso é, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. De um lado, não elimina a ideia que eles têm de restauração. Do outro lado, deixa para que eles percebam
que isso compete a Deus. Enquanto essas coisas ficam sem resposta, a restauração já está acontecendo, já aconteceu com eles, que eram pessoas simples pescadoras que hoje são apóstolos discípulos. Já aconteceu porque eles mudaram coração, atitude, forma, vocabulário, vida. São novas criaturas. O Espírito vai fazer com que eles se renovem a cada dia. Na vida religiosa, na linguagem religiosa, no comportamento religioso, mas sobretudo na abertura de coração para todos aqueles que precisam do Evangelho, que precisam de fato desse Espírito que receberão após o batismo. Isso eu falo no tempo de Lucas. Portanto, o grande tema, que é a ascensão do Senhor, passa por esse caminho da recepção do Espírito da parte dos nossos amigos apóstolos. Após afirmar tal e grande responsabilidade, Jesus disse: vocês receberão o poder do Espírito. Observe, não é o Espírito enquanto Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. A igreja recebe, como todo ser humano, uma porção desse Espírito para realizar a sua missão. Porque nenhuma carne humana, a não ser aquela de Jesus, poderia conter o Espírito em si, como terceira pessoa da Trindade. Isso é, o que se recebe é porção desse Espírito, porque nenhum corpo finito vai caber o infinito. Deus é igual ao Espírito, que é igual a Jesus e vice-versa. Então ninguém cabe o infinito em si, porque ele não tem limite. É como você colocar um elefante dentro de uma caixa de fósforo. É como você colocar um tanque com 5.000 litros de água dentro de um copo de água. É absolutamente impossível. Então, receber o Espírito Santo, aqui o cara fala, o poder do Espírito Santo, né? Não é receber só o Espírito enquanto forma, né, de língua de fogo, enquanto figura que vai me encoraçar, me revestir e vai me deixar estático ali, com um sentimentalismo, com uma forma semântica de viver o amor de Deus. Não! Esse Espírito tem poder, repito, tem poder. Tudo que Jesus fez foi do Espírito. Por isso é comprovado o poder. E é esse poder que a igreja recebe agora com a afirmação de Lucas. Recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Aqui Espírito e poder caminham juntos. Não é um poder humano, é um poder espiritual transcendente, é um poder real, um poder eterno. Para quê? Diz o nosso Lucas, para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Então esse poder é dado, voltando ao Evangelho, primeiro para pregar o Evangelho, curar os cegos, limpar os leprosos, fazer os surdos ouvirem e os mudos falarem. Vai dizer ainda em outro texto, ressuscitar os mortos. E curiosamente, todas as coisas aconteceram na vida dos apóstolos, né? Não é tempo para citar os casos, mas a igreja foi caminhando nessa direção e dessa forma ela conseguiu chegar até os nossos dias pela presença e pelo poder do Espírito que encontrou docilidade nos corações humanos, encontrou abertura, encontrou de fato corações antidogmáticos que se abriram e se deixaram envolver por essa doçura, por essa fertilidade
espiritual do próprio Espírito Santo. Depois de dizer isso, né, Jesus foi levado ao céu à vista dele. Observe, não se aplica aqui a expressão subiu ao céu. Porque, como eu disse antes, na cultura grega, subia sempre ia ao alto, certo? E visitar os deuses do Olimpo. E como na cultura grega também, ninguém chega a Deus, né? Segundo Platão, Plotino tem que fazer as procissões, subir de escada a escada, abdicando tudo na vida para se tornar semelhante ao Uno, a Deus, e ali ter essa possibilidade rara de ser um bem-aventurado. É diferente aqui, no mundo cristão, no mundo judaico, é um Deus que vem na direção do homem. E esse Deus, né, que vem na direção do homem, ainda dá o seu Espírito para que o homem o tenha presente no seu mundo, na sua vida, constantemente, para pregar e também realizar a missão confiada a cada um deles. Uma nuvem o encobriu de forma que os olhos não podiam mais vê-lo. Isso é, uma nuvem que encobre anula a imagem de subir como um foguete. Isso é, Jesus aparece e desaparece. Para mostrar o quê? Que no ressuscitado não tem mais a questão da barreira temporal, da barreira do tempo ou do espaço. Ele é, como sempre foi do início, como disse João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava desde o princípio. E então, agora, na sua originalidade, né, Jesus vai deixando o mundo diante deles e vai voltando para a casa do Pai. Sabemos que a nuvem significa, desde o Antigo Testamento, a presença de Deus seguindo Israel. Né? Tem um texto que estão carregando a arca, diz, olha, e a nuvem, quando parava Israel, a nuvem também parava em cima da tenda. Tudo para mostrar que Deus não abandona, que está presente e que está de fato na sua essência realizando aquilo que a sua comunidade pede. Ora, depois de ter dito isso, o nosso texto afirma: os apóstolos, né, continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Aí eu estou querendo reconhecer e entrar em um contato dialógico formal, não espiritual, dialógico formal com a sua comunidade grega. Ele usa o verbo, né, subia diante dos olhos para o céu. É só uma questão programática, é só uma questão adverbial, não é uma questão pastoral, não é uma questão espiritual, escatológica, não, é uma forma de anunciar, para que aquela cultura que acreditava que Jesus subia ao céu tenha acesso a essa informação e não questione sobre a sua ida ao céu. Então é como se faz, dizia São João Crisóstomo com a sua doutrina do Logos Spermaticóide. Em toda a cultura humana existe o esperma, o sêmen do verbo. O missionário, o pregador cristão tem que ir lá só despertar, fazer frutificar e todos compreenderão essa mensagem. E para fazer isso, só se faz isso dialogando com a cultura onde está o verbo, né? Sem isso não pode haver nada, ou uma revelação externa da parte de Deus para essa cultura. E aí, diante desse quadro, a ascensão, né? Jesus que desaparece, a olhadeira que lembra do momento em que ele esteve em Emaús, enquanto partia o pão, desapareceu no meio deles. Não é um fantasma porque tem corpo, né? E não é um extraterrestre porque viveu na Terra. Jesus é o Verbo divino que agora volta para a casa do Pai. Enquanto estavam ali, então apareceram dois homens vestidos de branco. Lucas aqui recorda, né, que no túmulo de Jesus, quando disseram que tinha ressuscitado, e Maria e as mulheres foram lá, viram um homem sentado à cabeceira
e o outro aos pés, para dizer, não roubaram o corpo. Esses mensageiros divinos que anunciaram às mulheres a ressurreição, particularmente a Madalena, aqui eles aparecem de novo com a mensagem explícita da parte de Deus. Homens da Galileia, observem, não se dirige só àquele grupinho restrito, mas todos os homens da Galileia, representados naquele grupo. Por que ficais aqui parado olhando para o céu? O reflexo da ascensão e a espera do Espírito é um provocatório, né? É uma determinada atitude que provoca a minha espera dinâmica, assimetricamente dinâmica, porque o Espírito está vindo. Eu estou acumulando energias positivas para, ao receber esse Espírito, comunicar a verdade. Só que isso não vem pela boca de Jesus, vem pela boca desses dois seres celestes que diz, olha, esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o viste partir para o céu. Em poucas palavras, se de um lado existe essa preocupação de afirmar que a igreja agora não pode ficar parada ali na contemplação, porque um dia ele volta para fazer a coleta, para recolher, para separar os maus dos bons, os justos dos injustos, não importa. Mas isso só pode acontecer com o trabalho que a igreja começa a partir de agora, sem limite, sem fim, sem de fato paradas. Porque a pregação da igreja será também fruto do juízo divino na hora que Jesus voltar. Então, sem a pregação, não se dá uma chance ao homem de se defender, nem de acolher o evangelho, de rejeitá-lo. E tudo isso vai fazer parte de um grande juízo quando o Pai mandar o seu Filho para realizar a separação. Porque no céu, graças a Deus, só entra quem é bom. O que significa ser bom? Ser coerente, ser moralmente aceito, eticamente imbatível, ser religiosamente agradável ao coração de Deus. É por isso que é importante viver a sua fé, a você que me escuta do outro lado. A ascensão não é o final de uma temporada terrestre de Jesus, mas é a presença dinâmica do próprio Jesus, que invisível continua na igreja. Ele está indo agora porque o Espírito está vindo. E se está vindo, a igreja não vai ficar órfã. Mas a igreja vai ter que passar por esse momento sozinha para meditar, refletir o tamanho da responsabilidade que ela tem nas suas mãos. E o anjo conclui dizendo, esse Jesus que vos foi levado para o céu, o mesmo Jesus histórico, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então hoje, na festa da Ascensão, o grande chamamento da igreja, o grande sinal da igreja vem pelo livro de Lucas, que é o mais interessante escritor quando falamos da ascensão do Senhor. E Paulo segue nessa dimensão na segunda leitura, lembrando que Jesus, que pertence a Deus, a Ele a glória, vos deu o Espírito de sabedoria. Entramos no campo, de fato, dos dons do Espírito. E Paulo, em Efésios, pede a Deus, por meio de Jesus, que mande o Espírito para essa comunidade, para que Ele revele verdadeiramente e faça conhecer as grandezas divinas. Em poucas palavras, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais que essa esperança da vocação que vocês abraçaram, que essa riqueza da glória está de fato na vossa herança como os santos. Nós herdaremos na vida eterna tudo e partilharemos que era tudo de Cristo. E já devemos saborear nessa terra essa experiência para que não haja dúvidas, não haja de fato diferenças ou contradições.
Por isso a igreja deve manter o patrimônio da fé unido, indivisível, único, sem contradições ou discrepâncias. Na verdade, a imagem de Cristo para Paulo é que ele manifestou a sua força. E Deus agiu em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita no céu. Portanto, voltamos à temática, né? Aqui Paulo também não usa o verbo subiu, mas usa a expressão fez sentar-se à sua direita ao céu. E aí, diante do céu, né? Diante dessa imagem escatológica de Paulo, o que a gente vê? Que tudo no céu é superior a tudo que está na terra. E precisa até paragonar, né? Comparar com aquilo que Platão dizia do mundo das ideias, o mundo da perfeição e o mundo da finitude, o mundo da desordem filosófica que é o nosso mundo. Portanto, o que Paulo vai dizer é o seguinte, que quando ressuscita e volta para a casa do Pai, que se senta à direita do Pai, todo o poder é dado a ele, porque ele já tinha desde o início esse poder. É como retomar-se o lugar do filho. Aí voltamos de fato ao filho pródigo, que volta e retoma o seu lugar e continua a sua vida. Aqui Jesus não é um filho pródigo, pelo contrário, o filho mais obediente que o mundo já conheceu. Senta-se à direita do Pai e aí tudo fica aos seus pés. Isso é, todo o poder, soberania, qualquer título, qualquer potência, qualquer coisa que esse mundo tenha, não diz respeito, não é superior nem qualitativamente, nem quantitativamente àquilo que é o poder de Jesus. Isso é, para Paulo, o poder de Jesus não é só mais curar pessoas, não é salvar pessoas, ressuscitar pessoas, converter pessoas. Não! É um poder que se dilata, porque o verbo agora passa a ser aquele que segura em suas mãos o mundo com a consistência da sua graça para que nada aconteça nesse mundo. Isso é, aos homens que a ele servem, aos homens que se encontrarão com o Evangelho. É um poder profundamente ampliado que estava com ele desde o início, porque desde o início ele era o verbo e o verbo estava com Deus. Portanto, ele é a cabeça da igreja. Em poucas palavras, sem a cabeça o corpo não se move, não pensa, não age, não tem projeto de vida. E essa cabeça que está na igreja, que é o Cristo Jesus, que derramou sobre a igreja o seu Espírito, faz da igreja uma figura espiritualmente perfeita, completa, imbatível nesse mundo de tanta batividade, né? De tanta inatividade religiosa. É assim que Paulo narra o seu elemento cristológico da ascensão do Senhor. E o nosso evangelho, para não cansar muito vocês, estão cansados já, né? Mas vocês me conhecem. Não reclame muito, não. Você não vai fazer nada depois? Ou vai? Nada de rua, hein? Estou de olho. No nosso evangelho de hoje, o nosso Mateus mostra que ainda são 11 discípulos que fugiram dos perigos de Jerusalém, também porque Jesus tinha pedido que os encontrasse na Galileia. Para Mateus, a Galileia agora é um ponto de partida para a nova missão. Em poucas palavras, tudo começa com os galileus. O homem histórico Jesus cumpre a sua missão, ressuscita e agora ressuscitado, espera-os na Galileia para que comece a nova missão, não mais para Jerusalém, Judeia, mas por todo o mundo, já movido na certeza do ressuscitado, porque eles viram, e também movidos pela ação do Espírito que caminha lado a lado em cada carne humana e apostólica. Daí em diante, quando eles viram Jesus na Galileia, né, prostraram-se, da palavra prosekenó, do grego significa se jogaram por terra. Ou prostrar-se do nosso mundo ocidentalizado, ou no mundo ocidental, é se ajoelhar, né, fazer genuflexão. Mas lá no Oriente, é se prostrar por terra, diante da autoridade, porque diante da autoridade o ser humano se qualifica como aquele que veio do pó. Se de um lado é um senso de humildade, porque o pó a gente já sabe para onde nós vamos, do outro lado é um senso de respeito pela autoridade. E mais tarde isso foi
desenvolvido pela igreja, com a autoridade de beijar a mão de bispo e tal, que no fundo, se é um respeito, mas também corre o risco profundo de uma famosa bispolatria, né? Então, temos cuidado. O espírito com que fazemos ou praticamos o respeito às autoridades não significa que tenha que se transformar em uma bispolatria ou autoridade latria ou coisa parecida, né? São gestos muito representativos de reverência, mas que não passem daquilo ali, né? Não pode passar daquilo ali. E o que é que Mateus diz? Apenas uma coisa, isso é, na Galileia, Jesus se aproxima dos seus e diz: toda autoridade foi me dada no céu e sobre a terra. Isso é, ele é o alfa, é o ômega, está acima de tudo, acima de todos. Nada o alcança nesse momento. É ele que vem ao nosso encontro, é ele que nos escolhe, é ele que escolheu os 12. É ele que faz da sua igreja a igreja que ele deseja. Então ele é totalmente livre porque não está mais no parâmetro, e nunca esteve nos parâmetros da delimitação humana, nem no vocabulário, nem na linguagem, nem no gesto, nem nos atos. Jesus era um homem profundamente livre no espírito porque só servia a Deus, obedecia a Deus e fazia o bem a todo aquele que o encontrasse. Então, o grande anúncio é: ide pelo mundo e batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui já se percebe que Lucas tem uma fórmula nova. Até então se batizava só em nome de Jesus. Depois, com o passar dos anos, estamos nos anos 70, mais ou menos depois da ressurreição, se tem a consciência maior da Trindade Santa, já se aprofundou uma teologia, sobretudo em João, e aí já se fala do batismo na Trindade, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é mais? Ensinando a ordenar tudo que vos ordenei. É uma transmissão de conhecimento, de vida, de tradições, mas sobretudo com a doação do Espírito da parte dos apóstolos e a recepção desse mesmo Espírito para que a igreja continue ininterruptamente a sua missão no mundo. Então, você que, meu amigo, que está do outro lado, né? A grandeza dessa eletrônica de hoje são incomensuráveis, são inesgotáveis, mas que a gente não consegue esgotar tudo. E fica aqui essa mensagem, né? O nosso papel de igreja não é batizar, é pregar. É depois que vem o batismo. E que a ascensão do Senhor, ela nos revela a importante qualidade da nossa fé. Crê até o final. Não crê apenas até o limite daquilo que eu posso ver, sentir ou tocar ou até mesmo imaginar. Mas crê absolutamente até o final. E é isso que a igreja fez e faz. Crê até o final. O que é que a igreja espera agora? A manifestação do Senhor glorioso no dia que ele vier para julgar o mundo. Que Deus nos abençoe. Que faça cair também sobre nós, nesse dia tão importante, migalhas, forças, gotas de orvalho cheio de Espírito Santo, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Que faça jorrar sobre nós o bom Deus da misericórdia, o Espírito da vida, da sabedoria, da dedicação, o Espírito que converte corações e ajuda a cada um de nós seguir na direção do próximo desarmado, amavelmente desarmado, amavelmente cuidadoso, como diz o Evangelho, simples como as pombas, mas prudentes como a serpente, para não sermos enganados, ludibriados, né? E desviados da nossa missão. Que o Espírito que conduz a igreja e a sua vida venha sobre nós, pela presença e pela bondade de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Estamos celebrando esta Eucaristia por todas as intenções da nossa semana, mas de maneira particular pela comunidade de santos peditam que Ele nos conceda, pela sua intercessão, mantermos sempre firmes na fé e na devoção ao nosso padroeiro. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida,